deixa eu contar então, terminar o caso. Você tem 5 minutos. Tá, eu vou tentar. Caraca, 5 não. minutos. Cinco Pressionou, hein? É pesado. Não consigo fazer isso nem no YouTube. Resuma. Valendo. Resuma. Não, é basicamente o seguinte, retomando, eu parei no último podcast, já tinha tido a fusão, então eu já contei da fusão que a gente fez. Então, assim, se você não assistiu, assista, tá? Pra você saber do que se trata. Long story short, resumo de tudo eu, Marcelo e Gabi fundamos uma agência chamada Viking, a agência ficou muito grande, ficou muito legal, conhecemos um pessoal muito foda que descobriu o Whindersson Nunes, que é o grupo Non-Stop, eles quiseram fazer uma fusão com a gente, e a gente fez uma fusão e ficou muito legal por causa disso também. Pronto. Isso foi muito bom. Mas assim, ó, se você quiser ouvir esta 18 história... Boa. Se você quiser... Vou contar a partir daí, pô. É 5 minutos a partir daí. Se você quiser ouvir essa história na versão de 3 horas, temos também. Tá aqui embaixo o link. Beleza. Ele contou da fusão? Não, Contou. não, tá. Ô, louco, meu. Acabei Quem de entregar sabe que eu faz não ao escutei. vivo. Se vira nos 30. Tá, beleza. Partindo da fusão... Partindo da fusão. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Quando a gente fez a fusão, a gente entendeu que para valer a pena a fusão pra gente, uma vez que quando você faz uma fusão você tem menos participação da empresa do que você tinha antes, a gente tinha que crescer a empresa. Então, para fazer sentido, a empresa tinha que crescer. E a gente tinha uma coisa muito boa, que é o nosso grande diferencial com essa fusão, que era o acesso a todo o networking do pessoal da Non-Stop. Então, eles conhecem basicamente todo mundo, conhecem todos os influenciadores, a gente conheceu pessoas que a gente jamais imaginaria conhecer sozinhos, assim, nosso próprio network, a gente... Virou sócio de quem a gente jamais imaginou. Exatamente, tipo assim, pô, Virar hoje sócio. eu posso falar que eu sou sócio do Whindersson, tipo assim, parece que eu sou uma brother dele, mas ele é só, tá no contrato social. Eu tenho o telefone dele, dane-se. Eu tenho o WhatsApp. A gente viu 5 vezes, mas tá tudo certo. Mas ele é uma gracinha, inclusive. Pena que ele tomou uma surra do papo, mas não vem a conta. Aí, voltando. Voltando. Aí, beleza, a gente fez a fusão e falou, cara... Como é que nós vamos crescer essa empresa? Através dos contatos da Non-Stop. Então, a gente vai escalar a empresa. E na época, quando a gente fez a fusão, a gente tinha mais ou menos 6 ou 7 especialistas na época. Eu não sei quantos direito, nem lembro quais eram na época exatamente. Variava nisso. 6 a 7, mais ou menos. Você falou, cara, pra esse negócio ficar grande, eu quero lançar 15, quero lançar 20. E a gente achou que, cara, Pro beleza. desespero da Gabi. Beleza, temos... Pra quem não sabe, a Gabi é a responsável pela parte de lançamento da VK. E é mais pezinho no chão. Tá? Porque eu sou emocionado. Mas é por isso que nós dividimos a empresa. Gabi, eu nós te vamos falar amo. sobre isso. Nós vamos chegar lá. Mas basicamente, a gente resolveu lançar, em vez de lançar 6, 7, vamos lançar 15, vamos lançar 20. Como é que a gente vai fazendo isso? E chegaram muitos bons projetos na nossa mão mesmo. E a gente começou a querer lançar. E aí, nossa teoria de crescimento, nossa tese mesmo, era a tese de escala de especialistas. A gente conseguindo manter um bom ROAS, né, que é o retorno de investimento em cima de anúncio, em cima de tráfego. Mantendo um bom ROAS com um volume grande, isso aí você dilui o risco também do projeto, porque se um especialista sai, ok, ele pode ser substituído facilmente e não impacta tanto na receita. Quando a gente consegue fazer isso, parabéns, nós temos um negócio que está valorizado, que o negócio é bacana. E a gente começou a fazer isso, e a primeira vez que a gente tentou fazer essa escala foi ainda antes da fusão, que a gente tentou fazer o que a gente chamou de escala vertical. O que é uma escala vertical? A gente define líderes por áreas, então líderes de projeto, de estratégia, de copy, de tráfego, de operações, coloca uma equipe embaixo deles e coloca vários lançamentos ao mesmo tempo, e aí esse líder distribui as tarefas para os seus liderados. A gente só esqueceu que o líder tem que olhar para todos os liderados e todos os lançamentos ao mesmo tempo. Então a gente chegou uma época que a gente fez 8 lançamentos em 40 dias. E aqueles lançamentos grandes, parrudos, super... Pô, foi um negócio que deu um trabalho, inclusive perdemos pessoas por... uma pessoa por burnout, porque foi absurdo. Tá, perdemos, é assim, gente, eu só quero explicar. A pessoa não morreu, tá? Ela só falou, não dá. Pra mim não dá. Não dá pra ficar nesse ritmo. Só pra esclarecer. Não, mas tipo assim, mas é porque realmente foi falha nossa completamente, assim, a gente errou a mão, a gente falou, cara, pra ter a escala vertical que a gente quer... Quando a gente teve essa reunião do tipo assim, gente, não dá. E tá pensando em pessoa, eu fiz assim. Eu avisei. Né? Mas o que acontece? No tamanho de escala que eu queria chegar, era isso todo mês, pra mais. A gente ia só aumentar isso aí. E aí a gente falou, tá bom, acho que tá mais que provado que não dá certo. E aí a gente foi pensar num outro tipo de escala, logo depois da fusão, que é uma escala horizontal.
E aí é um tipo de escala que ele está muito bem descrita naquele Big Black Book. Vocês já viram da Ágora Investimentos? Ficou famoso nesse nosso mercado, aquele negócio todo. E é um livro que basicamente é um treinamento de modelo de negócio e como funciona a Ágora Investimentos, que é a primeira empresa que conseguiu escalar marketing digital, copy e tudo mais. Os caras faturam $1 bilhão por ano. E, cara, tem muita coisa legal lá. E lá eles falam sobre escala horizontal. Não necessariamente com esse nome, mas esse nome é só a parte didática que eu faço para contar o caso. Mas só que a escala... O que é a escala horizontal? A gente quer aumentar o número de especialistas, mas em vez de ter uma área de copy com 50 copywriters, uma área de tráfego com 50 gestores de tráfego, a gente tem várias mini agências dentro de uma agência. Então a gente tem um time, um estrategista, um gestor de projeto, um copywriter, um gestor de tráfego, um analista de operação e por aí vai, num squad, e esse squad consegue lançar 4 a 5 especialistas. E aí quando eu tenho 2 squads são 10 especialistas, 3 squads são 15, 50 squads são 150, então é Ctrl+C, Ctrl+V. Que é bem mais inteligente, né, do que a vertical. Que é bem mais inteligente. Tinha uma cara melhor, até eu achei, falei, Não, parece que pode funcionar. Parece que rola. E realmente, assim, a lógica funciona. Até porque o modelo hoje é semelhante, porém diferente. Nós vamos chegar lá. Sim. E tem muitas pessoas que usam esse modelo na própria agência. Mas de onde é que saiu, inclusive, esse modelo? Foi observando a Infomoney. A Infomoney faz quase 100 lançamentos por ano e eles fazem nesse modelo de squad. Eles têm vários squads, inclusive eu estava escutando um podcast do Fernando, que na época estava tocando Infomoney e tudo mais, e ele fala que ele também leu no livro e tal. Eu falei, pô, tá vendo? Na época eu tava achando que eu tava arrasando. Mas não... Aí, beleza, começamos a fazer os squads. E a gente criou o Squad 1, deu certo. O Squad 2 deu certo. O Squad 3, a gente ficou desfalcado de gente, rebolou e saiu bem médio. O Squad 4 nem rodou. Tipo assim, a gente não sabe nem por onde começar. A gente falou, eu queria ter 50, eu morri no 4. O que aconteceu? E a gente foi analisar basicamente o que estava acontecendo e a gente percebeu que, os copywriters estavam direitinho, o gestor de tráfego conseguia fazer o negócio direitinho, a operação saía redondo, mas qual que era o problema? Era basicamente a cabeça do lançamento. Era o estrategista, era quem ia estar fazendo um relacionamento com o especialista, apagando incêndio, servindo de psicólogo, mudando a estratégia no meio se desse pau. É o que a Gabi adora falar, que pra mim é uma frase genial, que é o marketing artesanal. Esse termo, inclusive, tem que patentear esse termo. É verdade. O Vinagre fala também, então eu não posso falar que é meu. Ah, então tá. Triste. Antes dele. Obrigada, Vinagre. Ele, assim como a Gabi, ele não assiste a versão digital. Ele não vai ficar sabendo, não. Vão entrar em Mas NPI. quantas vezes? Mas o marketing artesanal, a gente gosta muito disso, porque realmente, focar ali, a Gabi fala muito sobre profundidade e tudo mais. E quando a gente começou a escalar muito, mesmo que horizontalmente, a gente percebeu que virou meio linha de produção. Meio que a gente tinha as estratégias definidas, a gente rodava direitinho, mas como não tinha um carinho e um olhar próprio para aquilo ali, nunca conseguia ter a melhor performance possível. Não tinha aquela adaptação ali do meio do caminho. Isso aqui, esse e-mail não foi legal, vamos mexer nisso aqui e mudar a comunicação no WhatsApp. Sabe aquelas coisas assim que você pega na hora, você não está acompanhando, você não vê? Era engessadão, tipo. E aí, e acontece? Acabou que os gerentes de projeto tiveram que começar a virar estrategistas, porque lá na empresa quem tinha já uma formação de estrategista era pouca gente para olhar para 20 projetos ao mesmo tempo. Aí a gente percebeu que faltava essa pessoa do estrategista para estar ali no dia a dia olhando para aqueles projetos com visão de profundidade do negócio, realmente se envolvendo no projeto. E a gente falou assim, beleza, então vamos ter que escalar horizontalmente, vamos ter que contratar um tanto de estrategista. E a gente começou a olhar e falou assim, temos um problema. Qual? Porque o estrategista de duas uma. Ou ele é ruim, ou ele é muito caro e quer trabalhar pra você. Então você tá, meio que no meio do caminho. Porque não é que ele é ruim, é que ele é inexperiente. Ele é impagável. Ele é incontratável. Ele é incontratável. E pra você contratar ele vai querer ser seu sócio, ele vai querer um percentual e tudo mais. Então não tem como contratar o cara. E quando o cara topa, ele quer ficar ali 6 meses pra sugar e aprender e depois abrir o dele. Ou então ele é muito júnior e vai ter que ser formado. E quando ele for formado, ele vai sair fora. Então a gente ficou meio que numa encruzilhada. A gente traz uma galera júnior e segura, mas não, como é que a gente vai deixar uma galera júnior conversando com um especialista? Não tem como. Que tem não sei quantos... Com o Whindersson Nunes. Cara, ele não precisava, ele também não era, né? Mas talvez com um cara com 150 mil seguidores, que tem ali um super prestígio, e conversando com um menino, que é um estrategista, que é o 3º lançamento dele. Era um negócio que era impraticável. Porque só um ponto, né, que é interessante a gente falar. Linha de produção. Quando a gente fala de linha de produção, eu sempre penso em, uma fábrica de carro. As pessoas não precisam pensar para fazer. Aperta o parafuso, né? Charles Chaplin. Não precisa pensar. Modernos. E é o que a Gabi falou. Quando a gente tem um lançamento, nós, como estrategistas, a gente tem uma visão do
às vezes nem deu problema ainda, mas a gente fala, vai dar ruim ali. Eu vou mudar agora. Se você não tem uma pessoa pensando nisso, se você só tem... Não, por favor, a gente não me cancelem. Mas se você só tem pessoas que são meio robotizadas, que só fazem aquilo, porque elas foram orientadas a fazer isso, não porque elas não pensam, por favor, pensem, me amem. Elas não olham para fora, porque a tarefa delas é aquela. Então a gente precisa disso. Tem um processinho ali, um passo a passo. Não é nem questão, às vezes, não é nem de não olhar, é porque não tem a experiência naquilo. Não, essa parte. Porque, tipo assim, eles têm um super bom grado, todo mundo querendo ajudar, querendo fazer o negócio acontecer. Mas a gente tem os processos muito bem documentados lá na empresa dos lançamentos. Então, tem um Monday bonitinho, que quem faz o que cada dia. E o seu papel isso é tudo redondinho e o cara, todo mundo entrega bem feito, mas o cara até tenta olhar pra fora. Só que ele nunca passou por muita coisa. Exato. A gente já passou perrengue pra caramba, a gente sabe o que deu certo, o que deu errado, já testamos um tanto de coisa. Então faz diferença. Por exemplo, ontem eu fiz uma análise de produto de uma aluna minha e ela cara, todo mundo elogiou, falaram que foi uma das melhores análises que teve. O produto dela é muito bom. O evento do lançamento dela é muito bom. Só que a persona dela não serve pra nada daquilo. E aí eu falei, e ela... Depois ela aceitou, né? Depois de um tempo, eu consegui convencê-la. Mas no percurso ela foi lutando. Não, mas é pra isso mesmo, é pra isso mesmo. E aí, estávamos em 6 pessoas tentando convencê-la de que ela estava errada. E aí eu falei... E a gente sempre fala isso nas análises. Cara, isso aqui é uma sugestão. Você acata se você quiser. Óbvio, a gente não tá aqui pra impor nada. Mas eu tenho muito tempo de experiência, eu sei que não vai dar ruim. Se você fizer... Eu falei pra ela isso. Ficou até gravado. Eu falei, se você fizer o lançamento do jeito que está, para essa persona, você não vai vender nada. E por que eu sei disso? Pela experiência. E isso é uma coisa que você está tentando colocar. Um estrategista júnior não tem essa visão. Por mais que ele queira, por mais que ele seja inteligente, é experiência. E como a gente tem bons contatos, a gente não pega o expert de 1.000 seguidores que está começando agora, que valeria a pena treinar um júnior em cima dele. A gente já pega um cara que está faturando 6 dígitos de cara, pelo menos. Então, como é que eu coloco? É incompatível. E aí a gente ia matar nosso modelo de negócio. Começa a pegar mal pra gente, né? A gente tem o branding, tem nossa marca. A gente coloca qualquer para poder tocar o lançamento e o negócio. Né? Exato. Eu só quero falar uma coisa. A Gabi realmente tinha colocado um cronômetro, mas ela desistiu do cronômetro. Ela achou que o cronômetro era para fazer aquela introdução inicial. 11 minutos. Mas ok, aí agora vocês já conversaram, né? Não fui só eu que falei 15 minutos. Na hora que você falou a primeira vez, depois dele ter falado, tinha dado 6. Eu falei, tá bom. Aí tava legal. Só que ainda falta coisa pra caralho do modelo. Entendeu? E assim, enfim. Mas basicamente, o que acontece? Como é que a gente solucionou o problema do estrategista? A gente foi olhar quem estava já sendo estrategista no mercado, que já tinha resultado, que já era bacana. Aí a pergunta fica, Lucas, por que essas pessoas que já têm resultado, já são estrategistas, gostariam de se juntar à VK? E aí a gente percebeu porque, da mesma forma que a gente tinha um gargalo de estratégia, essas agências também tinham alguns gargalos. E a gente conseguiu perceber que existia um modelo que era ganha-ganha. Que era eu fico brincando que o melhor modelo é que é um negócio que é meio que no-brainer. Você conversa com um cara e ela fala, mano, não tem porquê. Tá tudo certo. Não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. Exato. Faz sentido pra caramba. Então, basicamente, a gente percebeu que várias agências pequenas, que já tinham um faturamento interessante, já tinham experiência, já fizeram dezenas e dezenas de lançamentos, que eles tinham alguns gargalos claros, assim. A gente percebeu que o primeiro gargalo era o gargalo comercial. Então, o gargalo comercial eu quero trazer um bom especialista. Aí, nem todo mundo, por exemplo, a PG, que é a agência de vocês, até que esse gargalo nem é tão grande, porque a Ju, tem muita gente chegando na Ju, tem muita gente chegando no Braulio. Vocês têm autoridade, então esse nem era um gargalo tão grande de vocês, mas a maioria das agências, como é que ele vai entrar em contato com um bom especialista de 100 mil seguidores? Vai mandar um direct? A maioria das pessoas nem produzem conteúdo. Aí você manda um direct pro cara, de duas uma, ou você vai ser sumariamente ignorado, você nunca vai receber resposta, ou a pessoa até te responde, mas você conseguir marcar um papo e conversar com ele, você está numa posição de negociação muito ruim, porque ele recebe várias abordagens muito amadoras, um tanto de menino querendo lançar, querendo ser coprodutor. Mais um, né? Você vira mais um. E como é que o cara vai confiar que você é bom? E não só isso, como a competição na questão vamos supor, de porcentagem de negociação. Porque você pode ser muito bom, você vai lá e cobra, sei lá, 30% do cara. Aí chega um outro cara e fala assim, eu faço por 5% pra você. E o cara tá querendo alguém isso ali... Não foi indicação, né? Foi mais um. Porque eu já vi muitos especialistas fazendo isso. Eles vão pro mais barato, e é óbvio que eles se arrependem depois, porque o barato sai caro, mas...
Existe, sim. E quando a gente tinha... desculpa, só para complementar, porque do outro lado, a gente tinha exatamente a dor oposta, né? Chegava muito expert bom pra gente, a gente tentando escalar, tentando pegar, mas não conseguia absorver aquele volume de expert. E quando a gente chega... Não sei falar isso não, agora, não, eu não, falou não. Você complementou muito bem. É porque eu ia falar assim, e quando a gente chega numa negociação e vai querer fazer uma boa negociação, que a gente acredita muito que o modelo de longo prazo que funciona para a agência é o 50-50, porque no longo prazo, sempre quando a balança está um pouco mais pesando para um dos lados, sempre dá briga. Então, tem muita agência que faz um modelo cobrando 70%, 60%, 80%, e tem agência que cobra 30%, 20%. E no futuro, geralmente, esse projeto nunca dura, porque sempre, às vezes, você começa a ter resultado, começa a ter portfólio, aí chega outra coisa e fala, mano, essa 50 vale mais do que essa 30, então eu vou abrir mão desse aqui. Então, a longo prazo, a gente percebe que o 50-50 funciona. Mas quando você não tem muita moral com o cara que você está negociando, como é que você vai oferecer um 50-50? O cara vai rir da sua cara. Mas quando eu viro, eu falo assim, cara, o Whindersson faz assim comigo. O cara vira e fala, se o Whindersson topou, faz sentido e por que eu não toparia? E ainda assim, antes até do Whindersson, antes até da fusão... o Whindersson é um exemplo extremo, né? Mas... A gente já tinha autoridade de lançamento. Já chegava gente na gente que a gente não conseguia lançar. Não era o Whindersson da vida, mas a gente tinha essa autoridade. Aí a gente tinha projetos faturando múltiplos 7 dígitos por ano que já era 50-50. Então, tipo assim, a gente mostrava os cases, a gente sempre teve portfólio, aquele negócio todo. E a gente montou esse modelo. Primeira coisa era o gargalo de... O primeiro gargalo era de comercial. O segundo gargalo dessas agências era o gargalo de ambiente. Porque você tem, geralmente, comunidades e cursos mais para pessoas que estão entrando no mercado. E você tem masterminds que são muito caros para a galera um pouco mais avançada. A galera que está no meio do caminho é muito órfã de projetos, de programas e tudo mais. E essa agência que entra no mastermind vai custar 80, 100 mil reais uma cadeira, um ano. E aí é um cara. Então, a gente percebeu que o ambiente para essas pessoas era um negócio complicado também. Então, querendo ou não, o mercado digital é solitário, home office... E o ambiente é muito importante, né? Você vê o que o outro está fazendo, ajuda demais te no seu inspira. negócio. E você está muito sozinho, você vai conversar sobre o mercado digital eu tô pensando em fazer essa estratégia com sua mãe, que não sabe nem... você trabalha com esse negócio de internet? Então, tipo assim, é difícil até de você ter com Conserta meu computador aqui. Meu filho faz site e instala impressora. E tem aquela outra coisa que a gente até brincou antes de começar o podcast, né? Que eu falei, gente, eu tive uma ideia sensacional para fazer um post, mas eu vou... Vocês não me postam antes de mim. Tem essa questão de, às vezes, a gente quer conversar com um concorrente que é amigo, mas a gente tem esse receio. Porque apesar da amizade, a gente sabe que a pessoa, às vezes, a gente... Não você, meu amor. Que a gente já teve decepções nas nossas vidas. Não é com pessoas que a gente acreditou. Então, a gente acha que a pessoa é confiável, a gente tem um relacionamento de longo prazo, mas a pessoa vai dar um calote na gente. Então, a gente também, às vezes, não se sente confortável de conversar com um concorrente, por mais amigo que ele seja. Desculpa, eu só queria colocar isso. Não, perfeito. E aí, a gente percebeu que existe esse gargalo de ambiente, porque é solitário, é uma bolha, você fala com seus amigos, eles não entendem. Nada. Quando eu ia sair com os amigos meus de época de escola ou faculdade, eles falam assim, Lucas, você tem 5 minutos pra você falar essas coisas suas de internet aí, que depois nós vamos falar outras coisas. Tipo crossfiteiro. Tipo crossfiteiro. Mas a gente fica igual uns crossfiteiros. A gente tem nossa linguagem própria, a gente fala, não, porque... Não, a galera já começa a fazer, tipo, zoeira com jargão de marketing digital, né? Como é que tá a lead que você tá aquecendo aí? Gente, se você não sabe o que é lead é o seu potencial cliente, tá? Tá vendo? Mas a gente fala prospect. assim, a gente acha basicamente que é normal, que todo mundo entende. E aí, de vez em quando, aqueles caras, tipo assim, mano, o que eles vocês não estão falando? sabem. Ninguém entende nada. É uma super bolha. Então, esse ambiente era muito importante. Então, a gente percebeu esse outro gargalo também. E o outro gargalo que a gente percebeu é que as agências, muitas vezes, como elas começam geralmente, junto dois amigos, ou é um casal e tudo mais, não tem uma profissionalização de processo, de automação. Aqui tem sim! Desculpa, Mas, gente, que eu gritei. Se eu matei vocês... Mas vocês têm uma estrutura, né, gente? Você já tem você. uma jornada, uma estrada, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, não existe uma Não faculdade de existe, marketing lógico que digital. não. Então você não aprende. Não, você aprendeu na cabeçada. Lógico. Eu aprendi na cabeçada, você aprendeu na cabeçada, a gente aprendeu na cabeçada. E aí, depois de algum tempo cabeceando, a gente tenta, vamos organizar aqui, né? Um processo aqui e tal. Então, a gente pegou o conhecimento do Lucas de, sei lá o que, de... Não sei. Lucas não conhece porra nenhuma, né? Mas aí que tá. Lucas, você conhece o que, Eu ia falar de quê? Você só fala Não, legal. eu vou dar o meu exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. E isso eu aprendi com a minha primeira expert. Lá em 2013. E ela me falou, que era americana, ela me falou essa frase e eu nunca mais esqueci. E eu comecei a implantar sozinha. Tipo, eu trabalhei sozinha até 2019.
sozinha. E eu implantei isso pra mim. Ela falava assim: se passar um caminhão por cima de todos nós, alguém precisa ter acesso ao nosso material e ser capaz de tocar a empresa, sem saber nada. Tipo, é isso. É essa a realidade. Por exemplo, a gente perde um funcionário ou acontece alguma coisa, a gente sai de férias, a gente tem que ter. Então, eu comecei a desenhar todos os meus processos, escrever tudo o que eu fazia em cada um deles, e eu seguia todos eles. É por isso que eu conseguia fazer os 18. Mas 99% das pessoas, elas vão... eu acho que agora tem que fazer isso. Acho que agora tem que fazer aquilo. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu sei a única pessoa, tipo assim, da realidade da galera do mercado digital. Mas o que eu ia falar é que é o seguinte, eu trouxe meu conhecimento de gerente de projeto. E aí, por isso, a gente tem, né? Lógico que não porque eu sou foda, não, assim, Não, eu trouxe... Ela é, gente, mas ela quem é. começou a Quando organizar as coisas na começou, empresa tipo foi assim, a gente Gabi, precisa ué. de um cronograma, a gente precisa de checklist, Exato. a gente precisa de separar as áreas que a gente não sabia. O que você faz, Gabi? Eu mando e-mail e aí eu faço cuido da tudo. ferramenta. Aí, por isso, eu escrevo e-mail. Mas a gente não tinha, assim, cópia, não tinha. Não tinha, Era, não tipo, a gente tinha. atacava de bololô Era mesmo. atacado de volume. É. A Gabi ficava com essa parte de deixar tudo sair, tudo organizado. Eu ficava E muito com conferir. um relacionamento com o expert, de ter umas ideias doidas, e a Gabi ficava maluca E eu, com as Lucas, ideias. era assim, eu fazia tudo bonitinho. Aí a página tava pronta, eu olhava o pixel, tá certinho, subia, tava tudo pronto, amanhã abre o carrinho. Aí eu falava, Lucas, tudo certo, tudo certo. Ele entrava 2h da manhã e resolvia conferir a cópia da página. E aí salvava a página por cima. Eu fazia Toda coisa de- desconfigurada. E aí voltava sem o pixel. A gente abriu o carrinho de 7 dias sem pixel na página. Que Mas, sucesso. Tá, mas, gente, pra quem não sabe, Pixel basicamente é tipo um rastreador que vê as pessoas que passam pela página. Resumidamente é isso. É tipo meio que essencial, assim, para um lançamento. Mas enfim, continua no modelo de negócio. Mas não é para criticar, não. Mas é o seguinte, as empresas que hoje em dia têm uma estrutura, uma organização, a gente foram construindo na base da cabeçada. Não tem um negócio assim, eu aprendi Não existe agora faculdade, tem estruturado. Não existe faculdade, não tem uma formação que você faça. Gabi já editou vídeo, eu era o designer. Eu que fazia. O design das minhas páginas era uma Maravilhoso, tristeza. convertia. Convertia. Mas aí o que acontece? Aí a gente percebeu, cara, se esse pessoal tem esses problemas e a gente consegue resolver esses problemas e eles resolvem nossos problemas de escala, de expert e tudo mais, por que a gente não traz eles pra dentro? Eles viram times da VK, a gente aumenta o número de times da VK trazendo essas agências e a gente consegue fazer de uma forma que todo mundo sai ganhando. Então a gente começou a oferecer essa parte comercial forte, a gente trazer vários especialistas, e a gente pode de acordo com o perfil da agência, aquele negócio todo. A gente começou a trazer essa parte de profissionalização. Então, tecnologia que desenvolveu dentro da empresa, template de lançamento, modelo de gestão, auxílio, desde contratação, qualquer coisa que precisar, a gente consegue dar um super apoio gerencial Pra e realmente profissionalizar. institucional do negócio mesmo. E a gente criou um mastermind. Então a gente criou um mastermind interno, que eu tô super feliz, porque a cada dia que passa, tá cada vez mais movimentado, as pessoas conversando lá dentro. E já teve muitos casos, cara, eu preciso disso, a galera ajudou e começou, custo por lead baixou, conversão melhorou, então várias coisas estão acontecendo. A gente fez a VK Class agora, né, que até a Laura, foi a iniciativa dela, a Laura, que é a gerente nossa, que ela montou a VK Class para poder, um dia com a nossa equipe de lançamentos para ajudar o processo dessas agências parceiras Muito e tudo legal. mais. Isso é muito legal, foi uma ação Foi que ela massa fez pra e colocou o caramba. time para tirar a dúvida do resto da... Não, foi sensacional. Então, assim, a gente tá criando ambientes e aí o que acontece? Mastermind, você paga 100 pau na cadeira, só que você assiste o negócio, você aprende, aí você vai passar pro time. Aí tem um puta de um gargalo de telefone sem fio. A gente falou, não, cara, nosso Mastermind, coloca o seu copywriter no grupo de copy, coloca o seu gestor de tráfego no grupo de tráfego. Então, a gente colocando a equipe pra dentro, mais próximo, e a gente quer criar realmente o ambiente. A gente sempre fala muito a palavra ecossistema. Então, é um ecossistema colaborativo, em que várias agências estão ali no mesmo grupo, a gente consegue abastecer elas, e para isso a gente recebe um percentual do faturamento dessas agências, que, cara, a gente ganharia mais se a gente mesmo lançasse, com certeza, Lógico. mas no volume a gente consegue mais cuidar da comunidade do que olhar para cada lançamento, e isso dá para fazer no volume. Eu garanto a qualidade, eu garanto uma entrega mais artesanal, mais profunda, mais individualizada, e a gente consegue pegar cada vez mais bons experts, né? Então a gente criou esse modelo, e a formalização disso era a principal dúvida de como ia ser. Aí conversando com o advogado quase riu da minha cara, né? Ele falou, cara, o negócio é o seguinte, se isso cair para um juiz, deu uma merda, qualquer uma, caiu num juiz, ele não sabe o que é lançamento, ele não sabe o que é marketing digital, o que é ROI, ele não sabe nada disso. Ele vai falar se é ou não é da cabeça dele. Então, cria um modelo que está pacificado, um modelo que não vai ter discussão.
a gente criou um modelo de franquias. E aí a gente é um modelo de franquia justamente porque a gente recebe como se fosse oficialmente via royalty, e a gente, um pedaço desse faturamento, e a gente sabe já, as regras da franquia são bem definidas juridicamente e tudo mais, então não dá merda pra ninguém, todo mundo protegido, é uma coisa super legal. Então a gente conseguiu escalar horizontalmente assim. Nossos squads, em vez da gente formar tudo internamente, a gente já trouxe pessoas boas, experientes. Que já tem muito potencial. Exatamente, que a gente consegue escalar elas. Então a gente, sei lá, acelera 1, 2, 3 anos da vida deles pra estar aqui com a gente, sem projetos de longo prazo, pega um pedacinho e coloca eles num ecossistema que eles vão crescer muito mais junto com a gente. Essa aqui é a ideia. Aí, beleza, esse é o drive de crescimento da empresa. A gente está bem focado em escalar dessa forma.